Olá pessoal, eu sou Wesley Andrew, integrante do grupo Uniagro, formado por mim, João Marcos, Eliel Castro e Lucas Serdã. Hoje vamos falar sobre o sistema de previsão de doenças da batata e vamos falar sobre a doença da requeima da batata. Bom, a requeima pode causar um dano de até 100% em pouquíssimas semanas, né? O agente causal da requeima é o fungo pertencente à classe dos Omicetes, denominado Phytophthora infestans. Ela é uma das doenças mais devastadoras da história da agricultura. Na década de 1840, ela chegou a ser denominada a praga da batata. A batata era um alimento fundamental na Europa de 1840. Então, pelo fato de ser uma época muito precária em relação a tratos culturais, em relação à prevenção de doenças das plantas, né, e por ser uma doença que se propaga muito rápido pela lavoura, ela acabou atacando muito rápido e gerando fome no continente naquela década. Suas condições favoráveis para a ocorrência da doença, então a doença ela é muito comum em umidade relativa acima de 90% e temperaturas amenas. E quando combinadas, né, essas temperaturas amenas que vão de 7 graus até 26 graus Celsius, essa doença pode ser muito agressiva. Sua transmissão pode ser feita através de tubérculos utilizados como semente, né? Tubérculos infectados pelo patógeno, tubérculos não colhidos deixados na lavoura, então aquela batata que durante o processo de colheita acabou ficando para trás por alguma razão. Também é transmitido pelo vento, chuva, por circulação de pessoas em áreas contaminadas pelo patógeno. A utilização de cultivares de resistência genética, aplicação em épocas corretas e recomendadas dos fungicidas, o uso de tubérculos de sementes livres do patógeno, ou seja, se você tiver uma área da sua produção destinada à propagação de plantas, essa área ela deve ser cuidada com muito mais atenção para não ocorrer a doença nesta área e você não propagar para a próxima área, para a próxima safra da batata, né? Então, se ocorrer a contaminação de uma área, deve-se fazer a destruição dos tubérculos, né? Aqueles tubérculos que foram rejeitados para consumo e rejeitados para propagação de plantas, para o novo plantio, eles devem ser queimados, devem ser destruídos, visto que nós não queremos aquela doença novamente. Tá? A eliminação completa das plantas voluntárias também. Então, uma única planta voluntária pode servir como um imponente forte, né? Aquela questão uma laranja podre na caixa, ela pode estragar todas as outras laranjas. Né? A proteção química ainda é a principal estratégia de controle da requeima, né? Apesar de ser uma das doenças mais agravantes, mais importantes, ela pode ser manejada pelo uso de fungicidas aplicados. Porém, esse uso ele deve ser feito no momento correto. Temos aí uma tabela de alguns fungicidas, né? O ingrediente ativo e o seu sistema de mecanismo de ação e a sua mobilidade dentro da planta. O uso de sistema de alerta fitossanitário são ferramentas práticas para o manejo eficiente no controle das doenças, né? Essa prática acaba reduzindo o gasto em pulverizações necessárias, visto que nós podemos diminuir o número de entradas na lavoura, de modo que as aplicações serão efetuadas de forma preventiva, isto é, antes da ocorrência da doença no campo. O uso de sistemas de alerta são ferramentas práticas para o manejo eficiente no controle das doenças fúngicas. Tá? Então, o controle mais eficiente tem maior rendimento, menos custo, diminuição do risco de ocorrência da doença, né? Redução da população, diminuição de quantidade de aplicação. Os modelos de previsão que utilizaremos serão o modelo de previsão Hire, modelo de previsão Walling e o modelo Blightcast. Né? O modelo de previsão Hire, de 1954, ele indica dias favoráveis à doença, que nós utilizaremos 7, 14 dias após a ocorrência de 10 dias consecutivos favoráveis à requeima, né? Um dia considerado favorável quando a média de temperatura do ar dos últimos 5 dias, os 5 dias anteriores, estiverem entre 7,2 e 25,5 graus Celsius. Né? E o acumulado de chuva nos dias ocorridos, nos 10 dias, for igual ou superior a 30 milímetros.
Já o modelo de previsão Walling, ele indica um valor de severidade da doença, né? Em uma escala que vai de 0, condição de ambiente desfavorável ou desenvolvimento da requeima, ou seja, não há probabilidade de ocorrência, a 4, condições favoráveis de ocorrência da requeima, né? Sendo o nível 4 condições muito favoráveis, probabilidade muito perto de 100% de ocorrência. No modelo de previsão de Walling, os cálculos dos valores de severidade da doença são determinados com base na temperatura média do ar no período em que a umidade relativa do ar é superior a 90%, né, e número de horas acumuladas de umidade relativa de 90%. O modelo de alerta Blightcast indica recomendações quanto à aplicação de pulverização necessárias para o controle de requeima durante todo o ciclo do cultivo. Então, veja bem, eu disse anteriormente que utilizaríamos 3 modelos de previsão. Contudo, o modelo Blightcast ele já leva em consideração os 2 modelos anteriores. Veremos modelo de previsão de Hyde, modelo de previsão de Walling e o Blightcast, que une os 2 anteriores, certo? Então, de acordo com a tabela de recomendação do Blightcast, as recomendações variam na escala de -1 a 2. Né? Elas indicam o seguinte, -1 indica a condição desfavorável, então não há necessidade de entrada na pulverização. O 0, ele não diz para você pulverizar imediatamente, mas ele diz, fique em alerta, continue acompanhando, porque é possível que possa ocorrer a doença. O nível 1 indica a condição favorável da requeima, então nós devemos ali pulverizar com intervalos de 7 dias. E o nível 2, que é o nível mais elevado, né, do modelo Blightcast, ele indica situação muito favorável. É muito provável que ocorra a doença. Então devemos pulverizar com intervalos de 5 dias. Né? Esta é uma tabela do modelo Blightcast. Veja que nós utilizamos aqui dias favoráveis dos últimos 7 dias. Isso vem lá do modelo de Hyde e valores de severidade, que vem do modelo de Walling. Bom, pessoal, bora lá então. Vamos criar aqui nosso sistema de previsão de doença, certo? Da requeima da batata. Primeiro a gente precisa coletar os dados, né? Nossos sistemas são feitos baseados em dados de sistemas meteorológicos. Então a gente vai achar aqui um fornecedor para os nossos dados. Vamos entrar aqui no site do INMET, tá? Vocês podem entrar nesse link aí. Vem aqui em estações de dados, estações automáticas. Então a gente vai selecionar uma estação próxima da nossa localidade. A gente vai vir aqui em estado de São Paulo, achar a nossa cidade aqui de Tupã, São Paulo, achou a cidade, clicou aqui na cidade, vai ter essa opção aqui de dados, eles vão fornecer os dados meteorológicos do dia ou do espaço de tempo que a gente selecionou. Então aqui você pode colocar uma data de início e uma data de final, certo? A gente tem que digitar um número aqui, então ok, e aqui a gente vai ter as informações do nosso espaço de tempo que a gente selecionou. Então a gente vem aqui, seleciona tudo aqui a partir de data até o final, dá um Ctrl C, a gente vem aqui na nossa planilha, ensinar vocês a limpar os dados aqui. Primeiro vamos ver aqui que é importante, aqui temperatura é importante, umidade é importante, ponto de orvalho pra gente não é interessante, nem pressão, nem vento, nem radiação. Então a gente pode estar excluindo esses dados. O que é interessante para a gente, máxima e mínima da umidade e da temperatura também acaba não sendo tão interessante assim. Então a gente também pode estar excluindo eles. E a gente fica aqui apenas com a média. Tá? Então a gente fica com a data, com a hora que foi coletado os dados, com a temperatura, com a umidade média e com o acúmulo de chuva nesse período. Aqui eu tenho uma planilha já mais finalizada, mais pronta já. Escolhi aqui tinha um intervalo de tempo aqui que eu selecionei. Então a gente tem aqui a data, a hora da coleta, a temperatura, já com os dados dos INPEs, com exceção desse campo aqui. Esse campo aqui, que ele fala? Ele fala que se a umidade aqui apresentada for maior que 90%, então aqui vai colocar 1, significando que para o nosso sistema de previsão de Walling vai ser uma hora ali com uma condição possivelmente favorável, dependendo da soma de umidade relativa, de horas com umidade relativa maior que 90%. Aqui eu tenho uma outra tabela já transformada,
com as informações em dias. Nessa tabela aqui a gente tem as informações em hora, e aqui eu transformei essas informações para dias. Então a gente tem a média da temperatura nesse dia, a gente tem a umidade da temperatura nesse dia, a gente tem o número de horas com umidade maior que 90% nesse dia, e o acúmulo de chuva nesse dia em milímetros, tá? Para a gente trabalhar melhor com os dados e usar melhor as nossas os nossos sistemas de previsões. E o primeiro sistema de previsão que a gente tem aqui é o sistema de Rayleigh. Então, bem simples a gente fazer. O que Rayleigh fala? Ele fala que se a nossa média de temperatura nos últimos 5 dias estiver entre 7,2 e 25,5 graus Celsius, e a soma do acúmulo de chuva nos últimos 10 dias estiver maior que 30 milímetros, é considerado um dia favorável. Então essa nossa fórmula aqui vai retornar exatamente isso, tá? Então já estendi ela para todo o nosso período que a gente selecionou, beleza? Então aqui nosso sistema de previsão de Rayleigh já está certo, beleza. A gente tem aqui também um modelo de previsão de Woolley. O que o Woolley vai falar? Ele vai usar essa tabela aqui. O que ele vai falar? Ele vai falar da temperatura média em graus Celsius quando a umidade está maior que 90%, e o número de horas que tem a umidade maior que 90%, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Então a gente colocou tudo que essa tabela fala aqui, a gente transformou nessa fórmula, nos retornando um valor de severidade da doença. Então o valor de severidade vai de 0 até 1. Então o que essa fórmula aqui vai nos retornar vai ser um valor de severidade de 0 até 4, tá? Então, dependendo do que o nosso dia tem ali, aqui nessa fórmula a gente vai ter esse retorno. E Blightcast vai fazer uma junção dessas duas fórmulas, como já foi explicado, em que se o dia favorável nos últimos 7 dias for maior ou menor que 5, e dependendo do valor de severidade também, a gente vai ter um retorno de se aplica, não aplica, se fica em alerta, tudo que já foi explicado. Então, mostrando aqui para vocês mais a fórmula que eu utilizei aqui para fazer esse sistema de previsão, baseado no que o nosso sistema aqui fornecer como informação. E aqui do lado é apenas um indicativo, né, do que está simbolizando. É apenas uma legenda do que nossa fórmula retornou. Então aqui no caso aqui a gente tem bastante dia sem pulverizar, e aqui nesses 2 dias aqui a gente tem uma situação de alerta, beleza? Então são essas fórmulas aí que a gente utilizou para a gente retornar de acordo com as informações coletadas na nossa estação meteorológica perto aqui. Então a gente tem um sistema de previsão para falar se os dias, se as temperaturas, o clima estava favorável à disseminação da doença ou não estava favorável à disseminação da doença. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo que a gente fez. Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente aprendeu aí hoje como fazer um sistema de previsão para a requeima da batata. A gente utilizou aí o sistema de previsão de Rayleigh, de Woolley e o sistema Blightcast, beleza? Muito obrigado por ter nos acompanhado. Qualquer dúvida que você tiver, você pode estar deixando aí nos comentários ou mandando um e-mail aí para o nosso contato, caso você tenha alguma dúvida, tá? Tem uma apostila que a gente deixou aí embaixo também, ok? Se você quiser estar acessando ela para seguir um passo a passo mais detalhado de como que foi ter feito tudo isso, tem todas as fórmulas aí que a gente utilizou, todas as informações que a gente trouxe nesse vídeo estão nessa apostila, ok? E muito obrigado. Se inscreve aí no nosso canal se você gostou desse vídeo, deixa um like, ativa o sininho para receber novas notificações quando surgirem novos vídeos, ok? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.